Bom dia. Hoje, 27 de junho de 2018, são 7h42 da manhã. Começando do meio. Sim, teria que ser assim. A caixa de costura estava lá. Bem verdade que eu nunca havia entrado num ateliê, mas quem sou eu diante de Deus para dizer para Deus, olha, eu não sei. Ateliê é uma coisa complicada, é uma mistura danada, mas ele me disse, você não é uma dona de casa? Você de fato tira tudo do lugar, arrasta móvel? Eu disse, sim, eu até faço, mas o senhor sabe que não tenho mais tanta disposição para de fato tirar barata de montão. Mas ele me dizia, leva um inseticida. Eu disse, o quê? Ele disse, leva um inseticida na mão. Eu estava esperando ele me dar, o quê? Ele me trouxe, de fato, uma pá. O que é feito de pão? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou tirar a barata de lá? Que se estar a multiplicar com uma pá feita de pão. Mas ele me disse, a tarefa é essa, você pode, afinal de contas você é criatura. Eu disse, é isto, essa história de entrar com barata dominando no lugar, mas aí, o quê? Foi aí que eu vi asa. O quê é isto? Asa chegando. Deus disse, olha aí. É por isso, de fato, que ninguém está se manifestando. Barata está bancando. Tem até asa voando. Eu fiquei passada. O quê? Escandalizada. Barata dominava? Aí eu disse, tá certo. Saí até contrariada com a pá. O quê? De pão na mão. Aí ele disse, epa, volta. Não esqueça o alçapão. Eu disse, ainda tem essa. Como é que eu ainda vou carregar um alçapão para aquele lugar? O Senhor sabe, pode piorar. Mas Deus contente ele estava. Dizia que de fato eu sabia entrar e sair de tudo quanto é lugar, que eu não deveria nem sequer me preocupar. Mas Deus disse, não é preocupação não. É que o Brasil vai jogar, eu não quero me desgastar. Além do mais, eu estou com tanta coisa que o celular está de fato a me chamar. Eu tive que correr. O que é isso? Deus disse, sinta um mau cheiro. O quê? Se barata fede. Mas por quê? Barata tem mania de ajuntar fezes. Como assim fezes é esta? Sabe como é que é? Há muito tempo barata acumulava fezes de quem ela ajudava. Fazia parte da casa. Era de fato democrática. Como assim? É isto? Barata não deixava de fato a casa assim. Quer dizer, não ajudava do nada não, vasculhava a casa todinha. Aí, de fato, podia. O que ser galo de rinha? Não é possível. Barata sabia, de fato, entrar na rinha. E ai de quem desafiasse barata? O quê? É isso, é por isso que tinha asa. É por isso que tinha asa. Poderia ele, quer dizer, podia, quer dizer, pode, sei lá, entrar e sair tudo quanto é lugar, com sustentação. Era só de fato saber colocar escuta adequada em tudo quanto é lugar e depois a telege. A telege funcionava que era uma beleza. O que? Foi quando eu estava de fato me deslocando, aí eu ouvi de fato a telege me chamando. Eu falei, meu Deus, ainda existe telege? Ainda existe telege? Aí me chamava. Eu disse, será que eu de fato eu deixei alguma conta atrasada? Aí quando eu vi, o que barata bancava? O que foi isso? Barata bancava. E aí de fato esculhambava. Como assim é isso? Esculhambava de fato quando? Quer dizer, quem não executasse? O que é isto? Ordem de barata.
toda a vida devassada de quem ela ajudava. Eu fui, porque naquele momento, ô santo, naquele momento eu vi, de fato, Pintacilga, o que sorriu pra mim? O quê? Tinha até dente, Pinta. Eu falei, o que é que Pintacilga está fazendo aqui? Aí eu resolvi, de fato, sair. Sair de onde? É isso. Ali, eu quase adentro na telege, mas quando eu vi a asa de barata multiplicada, uma carniça danada, eu disse, vou ver o que é que Pintacilga está sorrindo. Eu achava que era pra mim, que nada. Pintacilga era acostumado a entrar e sair de tudo quanto é lugar. E ainda barata estava a ajudar. Bancava. O quê? Quando o Pintacilga não tinha asa, barata doava. O quê? Era isso. Pintacilga, de fato, precisava gastar suas asas, não. Barata bancava. E Pinta voava, e aí vasculhava, e entrava em tudo quanto é casa. Tudo assim. Mas como é que barata pode ter tanta asa? É isto. É porque barata jogava. O quê? Jogava? Barata jogava de fato. É um jogo que ninguém entende. Como assim é isso? Jogo de asa. Jogo de asa. Ou melhor, de carta marcada por barata. Barata sabia. Mas quem sustenta barata para barata agir assim, feito gia? O quê? É isto. Sabe como é que é? Barata grudava. O quê? Barata não tinha medo de nada. Sabe qualquer semelhança com o senhorzinho Malta e barata? O que é isso? Enquanto o senhorzinho Malta até gritava mais barata, barata sacudia e imediatamente até Lerge agia. O quê? Agia feito o Gia. Sabe como é que é? Entrando e saindo, feito perereca, que tudo sabia. O que é isto? É isto. Pensa que barata vai deixar a perereca sem ser de fato vasculhada? Que nada. Vira de perereca, até isso barata guardava. Não é possível. É por isso que é difícil a gente entender o que esteve a acontecer com o chimarrão que esteve de fato a morrer e ninguém quis saber. O quê? É isto. Porque barata há muito tempo já vigiava. Mas tudo isso assim, até lei ajudava. Até lei. Mas eu não estava entendendo nada. O que é a confusão danada? Porque Pintacilgo também entrava em outras casas. O problema maior é esse. É que o Pintacilga, ele também vasculhava outras casas que não eram do interesse de barata, mas barata auxiliava, porque o interesse maior de barata ele alcançava dentro da sua própria casa. O quê? E ele não se incomodava de fato em dar asa para Pintacilga quando Pintacilga precisava, e aí ele ia de fato crescendo asa, porque de repente barata tinha asa, uma asa de fato que a gente até estranhava. O que é isto? Tudo isso porque ele aceitava de fato doar asa para outros vasculharem outras casas. Mas como é que barata fazia? A Telege sabia. O quê? É isso, a Telege agia. É de uma forma que ninguém de fato entendia, mas a Telege tudo podia. O quê? É isso. Isso se dá nesse mundo que a gente fala da burocracia. Mas como é que a Telege poderia de fato agir em outros lugares, já que é isso? São coisas que, de fato, Deus pediu para o quê? Para eu entrar no ateliê. Aí eu disse, olha Deus, eu não sei essa história de entrar no ateliê. O quê? É isso. Sabe como é que é cabo sendo passado
caro danado. E aí, de fato, o laço foi jogado e, de fato, eu não sei se o boi ou o cavalo. Porque é isto, muitas vezes tende a se confundir. Porque o boi tende a agir. Mas o cavalo sempre esteve ali. O quê? O cavalo sempre esteve. Não entendo muito bem essa história de cavalo. O que é que cavalo faz ali? Se não é de fato, quer dizer, é reduto do cavalo? Não é reduto. São Paulo é reduto do cavalo, mas o cavalo tem poder naquele estado. O que é isso? Onde de fato Deus esteve a nascer sem o Cristo Redentor. Eu não entendo muito bem, não. Mas cavalo, de fato, é um grande, quer dizer, é o tutor do Estado. O que é isto? É por isso que eu não entendo muito bem de estábulo. Eu não entendo muito bem de estábulo, não. Aí é que, de fato, o Estado... É isso, sabe um trem-bala que deveria, de fato, ser construído para facilitar. Talvez eu até entendesse por que não pediram a colaboração de cavalo. Era mais fácil. Bastava ele entrar, estava cá, tá lá. Santo, qualquer semelhança com a gauchina não é mera coincidência, ok? É isto. Cavalo, ele tinha essa soberania, ajudava de fato o Estado. O quê? Isso? Nós estamos esquecendo de Preta Pretinha? Nós estamos esquecendo Preta Pretinha Beneditinha? O quê? É uma musiquinha de fato. Aí, cavalo ajudava um bocado. O problema é que cavalo ficou tão manjado que aí, aí até que a gente desejou. O quê? A gente desejou que cavalo fosse sepultado, que o Estado fosse separado, desmembrado, que estava uma confusão. O quê? É isso? Como é que de fato esse vai estar no salão? O quê? E aí, o que não é possível? O Estadão. Cavalo logo pensou no Estadão para evitar qualquer tipo de confusão. O quê? É isso. Sabe como é que é crina de cavalo? O quê é isto? Se barata tinha asa esticada, imagine de fato o rabo de cavalo, crina de cavalo cai lá. Era só de fato puxar para ajeitar. E de fato, cada um conseguir dominar sem de fato interferir muito naquilo que se dizia viver ali. O quê? É isso, democracia. E até lege. Aí foi isso que eu não entendi. O quê? A confusão. Que confusão é essa? É isto. Já que cavalo, de fato, o quê? Isto, eu ouvi dizer que existe uma espécie de juiz leigo. O quê? É isso. É aquele que, de fato, é convidado para ficar ali no meio do fogo cruzado. Para, de fato, o povo ficar sentado. Cavalo era essa espécie de juiz leigo colocado no meio do fogo cruzado entre os dois estados, para cada um manter o seu condado. Santo, e aí, barata para todo lado. Barata nunca quis que o seu estado fosse misturado com o estado, o quê? É isso, com o estado onde cavalo vinha lá, de fato, é o seu estábulo. Nunca quis. Eu não entendi muito bem, não. Mas barata, ele sempre teve um estilo característico. O quê? Tinha juízo. O quê? Isso, dizem que barata não tem sangue, mas tinha juízo. Diz que de fato não aceitava misturar. Cada um deveria de fato ter seu espaço, que ele podia ajudar, mas sem de fato que o outro lado viesse para cá. Mas quem dava tanta autoridade? O quê? Para barata? Oh, santo! Cavalo de asa. O quê? É isto. Cavalo de asa.
É por isso, de fato, o papel de juiz leigo tem que ter asa. Cavalo tem que ser asa, não dá para ser unicórnio, não. Chifre não serve para nada, não. Mas cavalo, ali, alado, compreendia de fato o Estado. O quê? É esse do seu coligado. Mas ele não sabia de fato manter o seu condado assim muito bem assentado. O quê? A coisa lá não estava funcionando muito bem, não. O quê? Era esse o entendimento. Cavalo queria de fato mudar. O quê? É isso, do que fosse, tivesse a divisão para evitar complicação. Não é possível. Ela estava tendo uma espécie de perseguição. O que é isto? Sabe como é que é a língua do P? Não estava mais assim, tão usada, estava numa espécie de perseguição. O quê? É nisso aí que entra a moralidade. O que é isto? Sabe como é que é? Uma espécie de carequinha. É isso, uma espécie de carequinha. Resolveu estudar a facção. O que do P? Tinha poder. O que é isso? Tinha poder. Sabe como é que é? Ele tinha esse poder? O que é essa capacidade de ser sem nem parecer. Eu não acredito que o carequinha. O quê? O carequinha. O carequinha parecia que tinha encontrado a linha inteirinha. O quê? O carequinha tinha encontrado a linha. É por isso que ele deve entrar no ateliê. O que é isso? O carequinha tinha encontrado a linha. A mente do carequinha ficava ali procurando de fato. E não é que o carequinha, de fato, estava conseguindo juntar o quê? Os dados, sabe como é que é? Para você costurar, você tem que saber utilizar o que é a lantejoula certa. A lantejoula certa. Para, de fato, você conseguir enxergar o que estava a faltar. O quê? É por isso que eu digo, o ateliê do carequinha. O carequinha sabia pegar ali e ficar, ó, ali com aquela linha na. Parecia que estava debulhando o fio de linha. E quando encontrava a lantejoula, colocava certinho. Aí foi de fato a confusão. O que é isto? A confusão. O acordo que deveria de fato nascer, o que? Do alazão. Para que de fato encontrasse apoio de fato na casa da jurisdição, para que evitasse um problemão. Mas Barata não aceitou, não. O quê? Barata aceitou, não. Barata disse, aqui não. Aqui não. Não tem como, de fato, a gente dividir pão. Aqui não. Isso é problemão. O quê? Porque Barata sabia. Barata sabia. As costas. O quê? Sim. Barata não sustenta a asa do nada, não. Barata tem que ter costa larga. Barata sabia que se ele de fato abrisse a porta, olha só as costas. Aí Barata disse que não ia aceitar essa rota, que isso de fato era uma porta morta, que em vez de auxiliar, com toda certeza iria complicar, e que ele não iria se responsabilizar. Cavalo esteve a se contrariar, mas de alguma forma também compreendeu o quê? Que o carequinha poderia alcançar o que ele estava a desejar, se a porta de fato fosse da conciliação. Aí o carequinha teve essa capacidade de dizer assim, a gente pode de fato fazer de uma maneira que ninguém de fato possa ver, sem de fato chamar a atenção da TV e sem de fato pagar para ver. Deixa de fato acontecer para ver como é que vai ficar o poder. O problema é esse. O quê? Isto, de qualquer forma, Cavalo, que tinha de fato crista de galo,
sabia alcançar. Quer dizer, construir um pensamento para de fato o pó, abaixar e confusão. Aí o que é que ele fazia? Corria para a cara da jurisdição. O que é isto? A porta cá não se abria, mas em compensação passou a ser uma boa vizinha. Cavalo corria para a casa da jurisdição e resolvia tudo quanto era problema, ou seja, o problemão. E aí, com auxílio de fato da casa vizinha, a coisa foi de fato o quê? Isso, foi virando de fato uma confusão muito grande. O quê? Porque a casa da jurisdição, que já era o problemão, aceitando de fato, além de acobertar o pão, meter a mão no próprio pão, aí é confusão. Não é possível. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Aí é que é o problema do sistema. Aí é que está o problema do sistema. Acobertar pão já é de fato um problemão. Imagine meter a mão no pão para de fato. Ai, quer dizer, para o pão poder de fato passar sem deixar aquele cheiro de manteiga no lugar. O que é isso? Aí a casa da jurisdição metendo a mão no pão. Aí o problema é desgraça, desgraça, desgraça. O quê? Porque precisava de fato do apoio de outras casas. Não é possível, vai a desgraça espalhada. Sabe como é que é? Uma casa quando se viu assim sustentada, bem amassada pela jurisdição. Aí alardeou, dizendo que tinha de fato um bom senhor. E que aí a confusão começou. O quê? Aí foi de fato pegar. O quê? A peça certa e colocar para despachar. A polícia chegava e prendia. Mas a peça certa é o quê? Apenas de fato convertia a prisão em alegria. Sem nem a polícia saber, a jurisdição estava a converter. Ai, dando ainda mais poder. O quê? Dando ainda mais poder. Comparecia quando queria, história nova se cria, e aí de fato o quê? Aí de fato a festa da alegria. O quê? Palhaço nascia todo dia. Não é possível. Todo dia um palhaço nascia. E mais, o palhaço nascia. Aí, de fato, construía toda uma linha. E aí, com a sustentação. Mas a casa da jurisdição, que era o grande barracão, aí soltava. O quê? Isso, sem alardear. Sem, de fato, ninguém notar. O diário apresentava o quê? O alvará. O preso saía e depois comparecia com muita alegria. E ninguém sequer via. O quê? Aí outro palhaço nascia. O quê? Outro palhaço. Outro palhaço nascia, construía a linha, prendia. Aí entregava com muita alegria e até euforia. Mas a casa de jurisdição, que tinha de fato o dedo na mão, chegava e coagia. E aí pronto, a multiplicação. O quê? É isto, a multiplicação. E aí confusão. O quê? É isto, confusão de montão. A facilidade foi tanta que a multiplicação do barracão virou festa de salão em tudo quanto é lugar. A jurisdição estar a sustentar, porque tem uma peça certa para soltar os infames miseráveis, que é o palhaço, o quê? É com farda de policial, instinto de delegado, vai de fato colocar. O quê?
justo, com 2 pratos esmaltados, colado e muito bem sustentado. Mas a casa da jurisdição desconsidera todo o trabalho do delegado. Esse é palhaço. Palhaço, 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 e muito bem palhaçado. Porque ele chega lá bem sustentado. O Ministério Público, com toda certeza, recebe o fardo. Mas esse, o quê? Esse completamente é desconsiderado. O quê? Sabe como é que é? Sujeito inexistente? Sim, porque se fosse sujeito oculto, teria até a possibilidade de ser questionado. Quem fez isso? E procurar o verbo. Mas o sujeito é inexistente. O Ministério Público é sujeito inexistente. Não tem nenhum dente, não. O quê? Aí é que é difícil. O quê? Isso é que é difícil. É você ter essa compreensão. O circo montado no salão. Entra o palhaço, o delegado. O quê? Delegado. Oxe, inteligente, bem sustentado, traz o fardo. Aí entra, de fato, quer dizer, o sujeito inexistente é considerado pelo delegado, dando sustentação ao fardo. Mas o sujeito inexistente não tem dente. O quê? Santo, se tivesse dente, a gente poderia ter, de fato, a ilusão da arcada dentária ser identificada e o sujeito inexistente poder, de fato, ter casa. Mas não tem dente. O Ministério Público, além de sujeito inexistente, não tem nenhum dente. Não tem nenhum dente. A Casa da Jurisdição não considera, não. Não considera. É sem ilusão. Por quê? Há muito tempo, de fato, que a Casa da Jurisdição é esse barracão, de fato, onde pode se fabricar pão com pau de macarrão. E ninguém se importa não, foi a multiplicação. Em cada lugar tem alguém lá, sempre pronto para soltar. Não tem uma única Casa da Jurisdição que não tem, de fato, um pedaço de pau pronto para assinar e soltar, sem nem sequer, de fato, o Ministério Público ser avisado. Simplesmente sai no diário e muito bem ali, ó, enrolado, pensado. E ele é colocado lá e vai trabalhar. E muda. O quê? Muda. Muda de lugar, troca. Um sai daqui e vai para lá. É por isso que o país ficou desta forma. Troca de lugar. Sem ninguém sequer reparar. Um vem para aqui, outro vai para lá. Fica assim, com o apoio, o auxílio pleno da Casa da Jurisdição. Que, de fato, na conveniência, manda ele para outro lugar. Porque sabe que ele vai poder sair de lá. É sem ilusão. O quê? Oh, santo, eu vou lhe dizer por isso que Deus disse para levar o alçapão. O quê? Precisa de segurança máxima? Pense de fato numa porta larga. O quê? Quando a gente de fato quer passear, vai pro presídio de segurança máxima, porta larga. Ele sequer vai chegar lá. Outro já vai estar lá no seu lugar. Ele vai trabalhar, ele vai ser o diplomata, visitar casa a casa, no tete a tete, para colocar ordem na casa que está de fato complicada. Basta de fato a gente solicitar. Necessitamos que alguém seja levado para o presídio de segurança máxima, para a diplomacia. Aí ele é diplomata. E aí vai de fato entrar na casa e organizar. E depois volta para sua casa. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Preside a casa da Dinda. Preside a casa da Dinda. Eles entram, podem sair, fazem de tudo ali. E quando querem sustentar, tem até um mosteiro que eles podem usar. Pensa que de fato eles vão se incomodar? A única coisa que eles querem é manter de fato a vida deles da forma como eles estiverem escolher. Porque eles sabem
que hoje eles são o poder. E a casa da jurisdição é o barracão. Um país que tem de fato um Supremo de frango, por certo, sabe quem manda. E aqui quem manda é o pão armado. Esse é cartola. Esse manda, esse determina. E eles que de fato estão sentados na cadeira dentro de um barraco sustentado por gente que não está nem aí para o poder democrático. Esses perderam completamente a noção. E quem chegou lá desavisado, porque tinha de fato encontrado fardo e com sustentação, lá foi jogado para ser tratado como um alienado retardado. O problema é que o homem tem faro. A questão é, será que o carequinha vai ficar assim, tão isolado? Com quem ele vai contar? Com o presidente que colocou ele lá? Ou com o primeiro-ministro do lugar? Ou com esse que ninguém está de fato a suportar? A questão é que o carequinha sabe que ali, de fato, há uma certa discordância. O carequinha já notou que ali existe um senhor. E com toda certeza o Andu é de dor. Mas como ele é de fato um homem muito sábio, está calado. Porque ele sabe que pode ser degolado. Fácil. E muito simples. Muito simples. Porque ele não chegou ali se ele não tiver sabedoria de fato. Quando ele encontrou a linha. E se ele encontrou a linha, com toda certeza virou galinha. Virou galinha. Depenadinho. Se o Supremo é de frango e um homem de estado com conhecimento elevado tratado como galinha, que tipo de democracia é essa que pega de fato um homem com muita sabedoria para ser depenado como galinha e ficar ali naquela casa? Aí detalhe. O que tem detalhe é isto. Tem detalhe. O problema é que tem detalhe. Naquele lugar, há muito tempo nós estivemos de fato a aceitar. A cadeira apenas é ocupada, mas quem senta sempre aceita as regras da casa. E aí é feito espada. Você não sabe de fato se a espada é de Oxóssi ou de Ogum. Você não sabe se a espada é de Oxóssi ou de Ogum. O que você sabe é que você de fato tem que obedecer. Sem de fato querer saber. Porque é a lei que está a lhe dizer. Canalha a se multiplicar. Eu não me lembro de fato se existe alguma lei para canalhas. Não sei. O que eu sei é que tem lei para tudo. Inclusive para favorecer o submundo. O problema é o detalhe. É que alguém avançou tanto. E quando de fato estava alcançando aquilo que há muito tempo ele estava buscando, a Constituição estava falhando. É isto.
A Constituição estava falhando. E ele questionando. Lantejoula ele pegando. E a Constituição falhando. E ele questionando. E a Constituição falhando. Quem foi que bancou? Quem foi que bancou uma Constituição para, de fato, elas favorecer não só o pão, como, de fato, a produção? Quem foi que bancou uma Constituição que não serve em nada para ladrão? Quem foi que, de fato, bancou a jurisdição para o tempo todo ela viver na contramão do povão? Quem foi que bancou essa invenção de que, de fato, o Ministério Público é um poder democrático e deve ser respeitado? Mandaram, de fato, o Beabá lá para a Casa Suprema estudar? Sim, mandaram o Beabá para dizer qual é o papel do Ministério Público, para ele, de fato, passar a existir naquele lugar ali. Devo dizer, a gente vive de mentir. O que eles fazem ali, ó, dentro ali dos gabinetes, tudo é pensado em cima do trabalho para ser considerado. E aí é feito com a licor aqui. Sim, aqui na Bahia a gente passa o licor na peneira. Pega o funil, coloca o algodão, passa o licor. Aquilo ali é todo mundo ver. Tirou a sujeira do licor. O licor tá puro. Oh, pobre coitado. O quê? O Ministério Público, de fato, o tempo todo é desconsiderado, sujeito inexistente e desdentado. Já está manjado. Ali, de fato, coloca o Ministério Público. Como se ele estivesse, de fato, sendo considerado. Sabe como é que é algodão? Mas do outro lado, um tampão não passou nada. Aí virou algodão assim e vê, de fato, o quê? O nada. O nada. Sabe como é que é o nada? Aí, o que é mostrado é que, de fato, o Ministério Público fez o trabalho que está sendo considerado. Mas ali no gabinete, quando a gente olha o algodão, o quê? E é sem ilusão. Porque eles podem, de fato, dar corda. O quê? É isso, mostrar o algodão com o trabalho do Ministério Público. Mas eles sabem, cada um que ali está, que a corda de fato será puxada se vier a prejudicar a casa que está sendo de fato investigada. O trabalho de fato é até realizado, mas com toda certeza será completamente desconsiderado se vier a prejudicar a casa que está sendo investigada. É fardo pesado. E aí, de fato, é que é inacreditável. Porque ali você é considerado como sujeito responsável. O Ministério Público pediu e fulano de fato aceitou, questionou, mas de fato lá. O quê? Sabe como é que eu aço inoxidável? Para de fato o Ministério Público acreditar que o algodão que está trabalhando, filtrando e tal. E do outro lado, aquilo que está sendo investigado é completamente protegido. Sempre vai, de fato, existir um modo esquisito do alvo não ser atingido. Quando, de fato, não interessar. O problema é que, na maioria das vezes, e aí eu vou ter que dizer a estatística, nos mostra que todas as vezes os alvos que devem ser atingidos, eles são protegidos.
e são esquecidos. E aí, de fato, vestido. O quê? Vestido. Vestido de fato de uma maneira que a gente não consegue nem identificar. Você nunca vai saber, de fato, encontrar o fardo que você enviou para lá. Tá vestido. Tá vestido. E aí podem, de fato, esquecer. Porque sempre, desde os primórdios, todos que por ali passaram, agiram desta mesma forma. Não tem exceção, não. Não tem exceção. A questão é, quem é que de fato dá sustentação para esta casa miserável agir desta forma e ninguém de fato ter poder contra ela? Se não fizeram lei para canalha. Sim, porque tem até lei para ladrão, mas não vale nada não. Mas não vale nada. Lei para corrupção. Essa, de fato, a própria jurisdição está dizendo. Que lei, não, para que perder tempo fazer lei para corrupção? É, de fato, algo tão bobo. É como pegar uma banana no cacho. Qual é o problema, de fato, se aqui é um país de bananas e de macacos? É o que eles estão, de fato, a falar para a população. País de bananas, onde, de fato, há explosão em tudo quanto é lugar e ninguém sabe identificar quem é que está, de fato, bancando tanta explosão. De onde vem e para onde vai o dinheiro que está sendo roubado? A questão é, onde é que estão os culpados? Fica, de fato, muito mais fácil a gente sentar e, de fato, discursar, enquanto, de fato, o país está com uma gota de água a se espalhar. A questão é como é que o povo brasileiro vai ficar. Já que quem devia, de fato, sustentar esse, de fato, é quem está todo dia pegando, de fato, veneno de escorpião e diante da televisão dando para o povo brasileiro beber, desconsiderando o que o povo brasileiro está sofrendo. Sentam e independe do que eles estão a fazer. Lá vai estar o escorpião. Eles vão tirar o veneno. Vão sempre encontrar uma maneira do escorpião continuar sentado no mesmo lugar. Sempre foi assim. Ainda que de fato alguém dali venha de fato a submergir, eles não estão nem aí. Eles vão continuar tirando o veneno do escorpião. Eles vão continuar dando para o povo brasileiro beber. E eles vão continuar sempre a fazer, independente de quem vai sentar na cadeira. Porque tudo é pensado para favorecer o que o poder é capaz de fazer: matar o direito do povo viver. Nunca eles vão pensar, nunca, aqueles miseráveis que estão lá. Que de fato um dia a espada pode cair na casa e de fato mostrar a desgraça da casa. Eles têm certeza que isto nunca vai acontecer. Eles são canalhas. Não há lei para canalhas. Eles vão continuar tratando de fato aquilo que é
de fato considerado como a esperança do povo, o policial, o delegado, o carcereiro, eles vão ser palhaços, palhaços. O Ministério Público nem isto. Sujeito inexistente e desdentado, porque eles são desgraçados. Desgraçados. Eles têm passado. E, infelizmente, um passado que a gente não gostaria de ser considerado. A questão é, nós estamos tendo que nos expor. E aqueles que, de fato, têm até um certo pensamento razoável para a gente, de fato, olha, não pegar pesado. O povo pode, de fato, se virar para o nosso lado. Esses estão sendo massacrados. Porque para eles, de fato, serem respeitados, eles teriam que sair de lá, pelados. Primeiro mostrar a sujeira deles, sim, o que eles fizeram no passado. E ter a coragem de colocar a toga para ser pesada. Pesar a toga e manda lavar a toga. Manda lavar numa casa especializada para ver o que a toga esteve a realizar durante esse tempo todo que eles estiveram lá. Com toda certeza. Quem é que de fato vai realizar? Quem é que vai sair de lá pelado para mostrar a bicheira do passado? Quem é que vai ter coragem de dar a toga para de fato a toga ser pesada, lavada e toda a sujeira ser de fato enxergada? É por isso, de fato, que o goleiro da seleção pode de fato se espalhar, bater baba, porque ele sabe, de fato, o que cada um esteve a realizar. Afinal de contas, Barata sempre, sempre vai ajudar. Não só ele, como outros, que se acham no direito de mandar de fato vasculhar, para saber de fato a forma como vai proceder e como eles vão de fato mexer. Sempre foi assim. Nunca sentou ninguém ali que se comportou de forma diferente. E não é dizer estar colocando todo mundo na vala comum, não. Vala separado para cada um. Vala separado para cada um. Mas cada um sempre teve passado. Cada um sempre teve um coligado. Cada um foi cobrado no seu estado. Cada um. E teve que pagar pelo fardo. Ali não é fardo leve. Eles, de fato, estavam enganados. Acharam que, de fato, o fardo era leve. O problema é que hoje o fardo se tornou muito pesado, acumulado. E para finalizar, convido de fato a gente a pensar. Lembra de fato de Tio Patinhas? Começou de fato com uma moedinha que ele juntava. Aqui começou. Ali começou do mesmo jeito. Uma moedinha na fundação. E dali em diante, um problema. A questão é o povo brasileiro que é ladrão? Ou nos falta de fato a casa da jurisdição para nos dar educação? Fica difícil de fato o povo brasileiro se comportar de uma forma que não seja tão inacreditável. Já que de fato a casa da jurisdição estará a nos educar. Quanto mais ladrão e ordinário o povo brasileiro de fato se comportar, mais a casa da jurisdição de fato vai sustentar. Roubem, matem, arranquem os filhos da casa. Podem de fato meter a mão no útero, arranca a criança, mastiga e engola. Nós sempre vamos encontrar uma maneira de dar o veneno para o povo. Vocês são inocentes. Sempre. E se é assim, deixamos o nosso recadinho aqui. E, com certeza, há uma dor muito mais profunda ali.
aquela que de fato ninguém de fato está a considerar. Sim, porque é preciso saber, ó, se o espantalho de ontem, de fato, vai aceitar que ele foi usado pelo poder democrático para, de fato, ó, o fardo continuar sendo pesado e passado, medido de fato, e ele ser o otário do lugar. Isso é de fato coisa da gente nem sequer imaginar, mas é como de fato foi pensado. O homem foi colocado para facilitar o mundo do tráfico. Pode crer, Zé. Bom dia.